Shalom, meu povo, povo do Eterno. Queridos, eu tenho assim a satisfação de estar aqui mais um momento para compartilhar com você uma porção da palavra do Senhor. O que nos interessa é a palavra. Então, nessa palavra nós temos que meditar todo dia, dia e noite. A gente tem que estar o tempo todo pensando nessa palavra. Eu disse para você já algumas vezes, Josué guerreava o dia inteiro, mas conseguia meditar dia e noite na palavra. Então, nós também conseguimos estar nas nossas atividades, mas meditando o dia todo nessa palavra e tirando também um tempo durante o dia para ler a palavra. Hoje nós vamos meditar numa porção que está em Atos 4. Nós vamos ler do verso 3 até o 13. Vou pular aí também. Tá, vamos ler. Vamos lá então. Atos capítulo 4, verso 3. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Lançaram mão de quem? De Pedro e João, que tinham curado um homem que todos os dias mendigava próximo à porta do templo. Quando Pedro e João foram orar na hora nona, esse homem pediu dinheiro. E aí Pedro falou aquilo que você já sabe que ele falou. Não tenho ouro nem prata, não temos, né? Mas o que temos, isso te damos. O que tenho, isso te dou. E aí Pedro então mandou que aquele homem deficiente se levantasse em nome de Yeshua. E o homem saltou, e aquilo foi um movimento, um barulho, uma alegria. O povo se regozijou, o povo dava glória ao Eterno por ter visto aquele milagre. Mas, daí a pouco, lançaram mão deles, dos discípulos, daqueles através de quem ou com quem o Senhor trabalhou e fez milagre. E lançaram eles na prisão até o dia seguinte. Então, muitos, porém, aí as autoridades lançaram eles na prisão. Mas muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. Eles viram o milagre, eles ouviram a palavra que Pedro pregou, João pregou, e eles se converteram, eles creram, e o número deles chegou a aproximadamente 5.000 pessoas. Está no verso 4. Verso 5. E aconteceu no dia seguinte. Tá, os discípulos fizeram um milagre, aí foram presos pelas autoridades. O milagre incomodou, o movimento do povo incomodou. Eles foram presos. E como já estava tarde, e no dia seguinte é que as autoridades, o Sinédrio, foi ouvir os discípulos. E aí estavam reunidos no dia seguinte em Jerusalém os principais do povo, os anciãos, os escribas, Anás, que era o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos quantos havia na linhagem do sumo sacerdote. Isso aqui era o Supremo Tribunal de Jerusalém. E então eles convocaram, mandaram prender os dois discípulos, e no dia seguinte, então, eles se reuniram com os discípulos para indagar o que aconteceu. Então eles,
colocaram no meio, traga lá os presos. Pegou os presos, pegaram os presos e colocaram assim no meio deles, todos ali reunidos em círculo, e os discípulos, os presidiários ali no meio. Pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Eles queriam um nome. Eu já repeti para você várias vezes que tudo que alguém tem foi dado por outro. Toda autoridade, todo poder que alguém tem, toda capacidade foi dado por alguém maior. Toda pessoa teve um professor. Toda pessoa que tem autoridade teve uma autoridade maior que passou para ela tal autoridade. Então aqui eles viram um milagre grandioso, que não tinha como negar, contra fatos não há argumento. E eles então queriam saber, eles queriam um nome. Quem é que deu autoridade para vocês? Em nome de quem vocês estão fazendo isso? Porque eles não conheciam alguém que fosse maior que eles, que tivesse vivo, porque o Senhor, o mestre deles, já tinha voltado para o céu, já tinha sido morto e também ressuscitado. Então eles procuravam um nome. E aí o verso 8 vai dizer que Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem o Eterno ressuscitou dos mortos, é em nome desse aí que este está são. Então, o homem que fora curado também estava ali. E Pedro então diz assim, ó, é em nome dele, do Yeshua de Nazaré, o Nazareno que vocês mataram, o Eterno ressuscitou, e é no nome dele que este homem agora está são diante dele. E olha que esse homem era deficiente físico desde que nasceu, desde o ventre. E ficava sentado à porta do templo, portanto, todos que iam ao templo conheciam. Os sacerdotes, sumos sacerdotes, todas as autoridades ali dos judeus conheciam porque ele ficava no caminho que eles passavam, todos os dias. Então eles viram aquele homem ali, e agora eles viam esse homem diante deles, não tinha como negar. E então Pedro apresenta este nome e Pedro continua o discurso dele. Ele diz: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Na segunda-feira, eu estava com alguns irmãos, entre eles a nossa querida Sirleide e os irmãos dela. E ali nós meditávamos sobre esse texto. E hoje me deu muita vontade de passar para você essa meditação que nós fizemos ali. E eu me lembro que naquele dia, lá nós vimos que foi interessante Pedro dizer que a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o Senhor colocou por cabeça de esquina. Então nós vemos que Jerusalém, que Israel, na verdade, sempre cumpriu
a lei, sempre viveu uma vida justa, uma vida. Sempre adorou o Senhor, sempre procurou viver uma vida com dignidade. Sempre quis o seu Messias, que ia restaurar a nação, que ia trazer todos os exilados, ia trazer todo o povo que estava em outras nações, ia trazer os judeus de volta à sua terra, ia fazer com que Israel fosse uma nação de paz e que tivesse paz com todos. E nesta tentativa deles trabalhando todos os dias com esse fim e aguardando o Messias para vir trabalhar com eles para atingir esse propósito, nessa obra, nessa edificação, eles esqueceram, eles rejeitaram a principal pedra, aquela que ia garantir o alcance dos objetivos pelos quais eles lutavam há muitos anos e esperavam. Então, a principal pedra de esquina foi rejeitada e Pedro agora aproveita para dizer isso. Então, Pedro deu a eles muita informação e ele disse: olha, nenhum outro há salvação, não, hein? Porque debaixo do céu não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam. E tinham conhecimento de que eles haviam estado com Yeshua. Queridos, eu não consigo imaginar a fisionomia de Caifás, de Anás, de João, de Alexandre, sabe, aqueles mesmos que se reuniram para combinar com Judas o valor da traição. Aqueles mesmos que se reuniram para traçar um plano de execução do Senhor. Aí eles conseguem levar a cabo o seu intento. E eles pensam que resolveram o problema. E agora que está aqui, eles se deparando com o primeiro milagre, depois que o Senhor ressuscitou e voltou para o céu. Esse é o primeiro milagre. Então, esse milagre ele é muito importante, ele é muito marcante. Por isso que tantas pessoas se converteram. Ele é extremamente marcante, esse milagre. Porque é o momento em que todo o sinédrio, toda a corte de Israel, vem começar a entender que não resolveram o problema, que pelo contrário, agora eles estavam diante de algo que eles não podiam conter. Por quê? Porque eles mataram um e acreditaram que aqueles alunos dele, aqueles discípulos, não fossem ter coragem de dar continuidade, que nada tinha ficado, acabou. Mas eles estavam extremamente enganados e agora aqui eles viram dois fazendo milagres, o milagre, e foi dito para eles que aqueles dois homens eram analfabetos, que aqueles homens vendiam peixe para eles, eram pescadores e vendiam peixe para aquele povo. Não eram pessoas com uma formação acadêmica. E aí, por meio dessas duas pessoas nessa condição, acontece aquele milagre que não acontecia diante daqueles que tudo sabiam.
sobre a história, sobre a lei. Nenhum deles conseguiu fazer isso. E agora vem esses dois e fazem. E diz o texto que eles vendo já não é porque viram um milagre, mas eles informados de que aqueles homens ali eram sem letras e indoutos. Então, e diz ainda, né, que vendo a ousadia de Pedro e João, a forma como eles falaram diante daquela corte, a forma como eles falaram diante das autoridades com toda a segurança, presos, mais tranquilos, equilibrados, tiveram a segurança de explicar com as palavras palavras que só o Espírito Santo pode dar, porque Pedro estava cheio. Então ele falou a coisa certa no lugar certo. Pedro teve a grande oportunidade, e Yeshua teve a grande oportunidade através de Pedro e João jogar em face das autoridades o fato de que eles não conseguiram, de que as autoridades não conseguiram acabar com ele. Eles queriam um nome, então Pedro deu um nome. O nome é Yeshua. Ó, Pedro, olha, sabe aquele que vocês mataram? Pois é, vocês mataram ele. Mas sabe o que aconteceu? O Eterno, o Pai dele, o Altíssimo, ressuscitou ele. E é no nome dele que esse aí agora está ação diante de vós. Vocês não conseguiram acabar com ele, não. O que aconteceu é que agora ficou pior. Porque agora aquele que era só um homem, com muito poder, mas era um homem, vocês mataram, o Eterno ressuscitou. E depois de ressuscitado, ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Quando ele voltou para o céu, ele voltou à onisciência, à onipresença, à onipotência. Ele não tem limite. E ele está presente em todo lugar ao mesmo tempo. E ele é onisciente, e ele também é onipotente. Ele pode todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Então agora ficou pior. Para quem queria acabar com Jesus, ficou pior. Porque Yeshua não morre. E agora os discípulos que ficaram podiam fazer não só o que Yeshua fez. Eles podiam agora fazer coisas mais do que Yeshua fez. Por quê? Porque ele disse lá em João 14, 12, ele não disse, vocês podem fazer tudo que eu faço. Ele falou, na verdade, vocês podem fazer coisas maiores do que eu faço, porque eu vou para o meu pai. E aí eu já te expliquei que o fato dele ir para o pai, ele saía do esvaziamento que ele fez para vir para cá, para a terra, ele voltaria para o seu enchimento, a glória voltava completa para ele. Então ele ia para a plenitude da glória, e aí plenitude de autoridade, de poder, de saber. E nessa condição, ele agora deu autoridade aos seus discípulos. E eles foram transferindo isso para outros.
E assim o Evangelho chegou até nós. Porque não tem como prender, segurar, reter, não tem. Agora eu quero terminar com uma pergunta que eu fiz para minha alma. Eu falei para minha alma: o que você está fazendo de tão grandioso que quando as pessoas vêm, elas não perdem tempo achando que foi você que fez? Porque é tão grande que você não pode fazer. Então, quando elas veem você fazendo isso, quando veem você agindo, quando as pessoas olham para você e vê a sua obra, o seu fruto, elas vão reconhecer que você esteve com Yeshua. Então, essas autoridades, todo o povo aqui, todos que estavam ali e os que ouviram falar, eles tiveram que reconhecer que aqueles homens, Pedro e João, estiveram com Yeshua. Não tinha outra pessoa de quem eles podiam se aproximar e fazer ter esse resultado de vida. Produzir esse tipo de obra. O que você tem feito que leva o outro a crer que você anda com Yeshua? Querido e amado Pai, sabe, Pai, eu quero que eu e meus irmãos sejam pessoas através de quem se manifeste uma obra, que as pessoas olhando saibam com certeza que aquilo só pode vir por influência de Yeshua. Que quando as pessoas veem, elas glorifiquem o teu nome. Elas saibam que foi o Senhor que fez. Que seja assim na minha vida, que seja assim na vida dos meus irmãos. E eu os abençoo no nome que é sobre todo nome. O nome que tudo faz, que tudo pode, que tudo sabe. O nome de Yeshua, o Filho do Altíssimo. O Eterno te abençoe e te guarde, o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E eu não citei aí que ele tenha misericórdia de ti. Eu abençoo assim, então, a todo aquele que teme ao Senhor. Por que eu falo assim? Porque eu já te falei o que é abençoar. É dar a outra autoridade e poder. É dar o nome do Eterno para a pessoa agir. E nós não podemos dar o nome do Eterno para pessoas que não andam com ele, porque se a pessoa tiver poder e não tiver um compromisso genuíno com o Senhor, muita coisa difícil pode acontecer, tá bom? Então, abençoa sim aqueles que creem, aqueles que andam com o Senhor. Até o próximo áudio, que o Senhor te guarde. Amém.